Vamos começar então nosso último encontro do minicurso de Felicidade Sistêmica, compartilhando aqui com vocês o material que vocês também receberam lá. Opa! Vocês estão vendo aí Felicidade Sistêmica, né? Uhum. Ótimo. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais no aspecto da terceira lei sistêmica. Vamos fazer um retrospecto. Nós olhamos como que o pensamento sistêmico nos ajuda a olhar a, a maneira com que nós somos envolvidos no grupo, na origem, em todas as situações que muitas vezes nós não conseguimos perceber, mas que afeta a nossa vida. Isso a gente pode olhar no campo, o que a gente vai chamar de campo mórfico, campo morfogenético, e o valor disso é liberarmos, tirarmos o julgamento, compreendermos o que está acontecendo e, a partir daí, trazer uma nova consciência e essa nossa nova consciência possibilitar outras escolhas na nossa vida. E também o grande valor desse reconhecimento sistêmico é honrar a nossa história, honrar a nossa origem, e isso dá muita força na nossa vida. Hoje nós vamos olhar a terceira lei sistêmica e essa esse é um convite a nós fecharmos uma conexão que, quando a gente pensa assim, eu mereço ser feliz, a gente tem feito essa pergunta, o que será no nível mais amplo, além da minha vontade pessoal, que afeta a busca pela felicidade? O que me desconecta da felicidade inerente das coisas e como eu posso dar os lugares corretos para aquilo que agora eu posso ter consciência sobre a felicidade e como eu posso manter a minha própria felicidade. Então, eu espero que no decorrer desses nossos encontros, eu trouxe aqui alguns conceitos. O trabalho do pensamento sistêmico, das constelações sistêmicas, é muito mais profundo, mas com o material que eu trouxe aqui para vocês, eu espero ter possibilitado que vocês abram uma perspectiva para essas perguntas. O que pode me deixar mais feliz quando eu olho além da minha vontade pessoal? Acho que esse é o processo que a gente está completando hoje. Então, a gente já começa com esse primeiro pensamento: felicidade e troca. A terceira lei sistêmica é a lei do equilíbrio de troca entre o dar e o receber. E aí, a gente lembra de uma música do Tom Jobim, que uma parte canta assim: fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. E eu quero permear essa ideia na nossa aula de hoje para a gente entender como é importante nós realmente percebermos na nossa vida essa conexão. Vida e felicidade precisam da troca. E a gente vai olhar aqui, o equilíbrio de troca, ele nos incita, né, a olhar a relação entre o dar e o receber. Quando nós pensamos sobre esse movimento tão importante, né, como eu estou falando para vocês, que é essencial para a gente ser feliz, primeiro movimento que acontece é o dar. O que doa, liberta. No nível do equilíbrio, todo movimento que vai de uma doação espontânea, ele liberta porque ele se torna, como dizia Bert Hellinger, ele vai se tornar de uma maneira
é que aqui vieram um pessoal aqui, peraí. Ele se torna inocente. E esse lugar de inocência dá para ele uma libertação. O que recebe, agradece. Essa ideia sobre o receber e agradecer talvez seja um dos aspectos, junto com o pertencimento, com ficar do seu tamanho e agradecer pelo que você recebeu, a gente poderia fazer um tripé que colabora muito com a felicidade na nossa vida. Relembrando, né? O principal aspecto sistêmico é se sentir pertencente. Quando nós somos excluídos, nós sofremos muito com isso. E quando nós respeitamos a hierarquia, o grande é o grande, o pequeno é o pequeno. E agora colocando essa terceira informação, eu sou grato pelo que eu recebi. E a gente vai desenvolver essa temática aqui. O termo gratidão está sendo muito usado ultimamente, né? Gratidão, gratidão. E se ele tiver uma aplicação que seja efetivamente da legitimidade do sentimento, isso está trazendo um equilíbrio, porque a vida precisa desse equilíbrio, a troca. Então, o equilíbrio também vai corresponder a uma hierarquia. E nós vamos perceber que tem a hierarquia nos níveis hierárquicos e a hierarquia que está ligada à igualdade, entre troca entre pessoas iguais. Então, a gente vai olhar a troca. A troca nos conecta com o fazer parte. É sempre bom quando nós sentimos que podemos receber e, em algum nível, a gente pode dar. O fazer parte é quando a gente recebe. Eu recebo o reconhecimento, eu recebo o meu lugar, eu recebo a conexão com o meu sistema. Isso me conecta com o principal, né, das leis sistêmicas que eu tenho falado para vocês, que é fazer parte. A outra coisa que a troca nos possibilita é, dentro do equilíbrio, como eu citei no último slide, o grande dá para o pequeno. Esse é uma forma da gente olhar muito importante. A gente vai também aprofundar sobre isso. E no sentido da troca entre as relações, o amor se dá através de uma troca em que vai acontecer de uma maneira de igualdade. Então, existe uma hierarquia do maior para o menor e uma troca entre iguais. E aí eu vou olhar no equilíbrio de troca, inicialmente, entre os pais, né? Os pais que servem a vida, que dão a vida para os filhos. E essa escolha não tem preço. Por mais que os pais pudessem fazer uma conta de tudo de dinheiro que eles gastaram criando os filhos, esse valor é inestimável quando você associa o que eles deram, que é a vida. Então, a sua missão não tem preço e, portanto, não vai haver uma forma de uma recompensa de baixo para cima. Isso é muito importante olhar, porque é uma intenção que aquele que recebe siga o seu caminho e não reclame, como os meus pais não me deram, eu não tive isso, minha mãe não estava presente, o meu pai não estava presente, e essas coisas todas que muitas vezes a gente passa anos na terapia reclamando, mas que na verdade o que os pais deram, que foi a vida, já fecha a conta deles. O que vem depois é suplementar, é acessório. O filho, ele está no lugar do receber. O filho recebe e segue sua vida. E não há como pagar os pais. O que o filho pode entender
que a partir do momento que, na hierarquia, na camada em que ele estiver, ele também se tornar grande, ele pode continuar servindo a vida. A melhor forma que o filho tem de agradecer e recompensar os pais é servindo a vida. E o servir a vida, ele pode acontecer de diversas maneiras. Aqui, nesse ponto dos pais, nós estamos olhando os pais que servem a vida, dando a vida. Mas também nós podemos servir a vida na qualidade do adulto que colabora para a vida, na profissão, na colaboração humanitária, no processo de ser melhor para o lugar onde você está, doando os seus talentos. E porque muitas vezes você pode pensar, então, é só numa relação de pais para filhos, mas para quem não tem filhos, também serve a vida, dando o seu melhor como adulto. Só o adulto pode servir a vida. E uma chave do equilíbrio entre pais e filhos, né, no sistema de doar e tomar, é a gente perceber assim, aqueles que dão demais e aqueles que recebem demais. Mas, na verdade, isso pode ser uma situação que vai acontecer quando pais dão demais e acabam criando um distúrbio e, consequentemente, aqueles que recebem demais também vão ter um distúrbio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, na verdade, no equilíbrio do dar e do tomar, é quando a gente consegue conceber, talvez essa seja a opus da nossa vida, no nível sistêmico que a gente está falando, é quando a gente consegue conectar nos tecidos da nossa alma que eu recebo o suficiente para mim. Esse talvez seja um aprendizado que liberta muito do nosso processo criativo, da nossa abundância, da nossa felicidade através dos relacionamentos. Eu recebo o suficiente. A vida é troca. A gente conecta, né, que em todos os níveis da natureza, tudo precisa de uma troca. Desde a cadeia alimentar, que começa com o ser vegetariano, que são os vegetais, no caso, e os vegetais que servem a um vegetariano, e a cadeia alimentar se dá, sempre havendo uma troca, sempre havendo um equilíbrio. Todo sistema é um sistema de troca, em que cada participante colabora, está presente e recebe desse sistema. Dar e receber é um aspecto de amar. Em toda situação em que você lida com a inocência de dar e o aspecto de receber. E dessa forma que eu estou mostrando para vocês, à medida que a gente entende desde a nossa origem, desde aspectos materiais, emocionais, da moral vigente, dos costumes, da cultura, da espiritualidade, a gente recebeu algo. E essa troca passa, então, tanto no nível vertical, em que na hierarquia, né, aquele que é maior dá para o menor, e no sentido horizontal, aqueles que estão no nível de troca que têm o mesmo tamanho, eles precisam lidar com esse processo de dar e receber. E quando eu falo assim, dar e receber é um aspecto de amar. A gente para pensar. Já viram como existem pessoas que têm dificuldade de dar? São os egoístas, são aqueles que são... A gente tem os termos, né? O mukirana, e ele tem uma dificuldade de se conectar com a troca pela sua doação. Mas também, vocês já perceberam que existem aqueles que têm dificuldade em receber? Para pensar se alguma vez, recentemente, você recebeu um elogio
e você se sentiu desconfortável com o elogio e você falou assim, ah, que é isso? Ah, são seus olhos. Ah, imagina. Ah, eu não acho isso. É uma dificuldade em receber. E por que que a gente tem essa dificuldade de receber? A gente acaba tendo uma dificuldade de amar. Porque à medida que eu não recebo, que eu não me permito receber, em algum lugar em mim, eu também digo assim, eu também não vou doar. Eu não vou dar o melhor de mim. E como, no aspecto da hierarquia e do pertencimento, o primeiro processo é receber. Então, eu recebo, só que eu recebo o suficiente. Eu preciso entender isso e já deixo para vocês como um exercício que você olha no nível da sua história, no nível do seu momento presente. Você acha que você recebe o suficiente? No nível da história, é a sua relação com seus pais. Eu sinto que eles deram para mim tudo o que eu gostaria? Aí tem um truque nessa pergunta. Ou vocês podem também se perguntar, eles deram para mim o que eles tinham para me dar? Isso muda completamente o que a gente tem como expectativa. Porque no aspecto do dar e do receber, quando nós achamos que não recebemos, nós trancamos e falamos, eu tenho muito pouco e por isso eu não posso dar, porque eu recebi muito pouco. Olha que escassez que isso gera. Por isso, quando você passa a olhar, eu recebi o suficiente, então vou ter sempre o suficiente também para doar. Quando a gente olha no equilíbrio de troca, no dar e do tomar, a gente trabalha também as questões de abundância, de prosperidade. E aí também fica uma dica para vocês olharem e analisarem. À medida que eu olho que eu recebi o suficiente, eu sempre vou ter. Nunca vai faltar para mim. À medida que eu sinto que eu não recebi o suficiente, sempre eu vou ter medo da escassez. Eu vou sempre vibrar no medo de que vai faltar para mim. Agora, a gente vai olhar um outro nível hierárquico, o dar e o receber nos relacionamentos. A gente viu dar e receber entre pais e filhos, os pais dão para os filhos recebem e vão embora, eles vão para a vida. Mas nos relacionamentos, eu tenho que perceber que tem aqui uma outra dinâmica. Quando eu falo de relacionamentos que têm hierarquia semelhante, por exemplo, entre um casal, as duas partes do casal têm o mesmo tamanho. E a gente passa a olhar que ocorrem desequilíbrios quando essa hierarquia não é respeitada, hierarquia de semelhança, né? Mesma patente, digamos assim. E quando no casal, né, em duas pessoas que têm esse processo de troca de relacionamento, existir uma diferença em que um se sente maior, ou o outro é colocado como menor, ou o outro se coloca como menor. Isso começa a haver um desequilíbrio também, porque entre pares a troca deve ser igual, entre o dar e o receber. Um exemplo, muitas vezes em parcerias há uma conexão com o aspecto financeiro. Aquele que ganha mais acaba se tornando, porque ele distorce, maior que o que ganha menos. E o, o aspecto de doação do que ganha menos passa a ser desvalorizado, e isso cria uma desarmonia. Acaba fazendo com que esse contrato fique fraco e ele pode até se romper, ou pode não manifestar um amor pleno ali, porque quando há entre os iguais, a, a troca deve trabalhar muito o lugar da gratidão. Eu tenho o que é melhor para mim, tanto no sentido do quanto eu dou ou do tanto que eu recebo. Muitas vezes, quando a gente faz um processo de troca, você pode dar algo para alguém e a pessoa pode não ter como devolver para você do mesmo nível.
Mas quando você trabalha isso e aquele que recebe consegue sentir gratidão, com certeza você vai ficar também muito grato pela própria gratidão. Agora, quando acontece o contrário, você dá algo muito valioso, aquele que recebe, ele não tem como retornar para você e ele também não sente gratidão. Isso com certeza vai provocar um desequilíbrio e muito possivelmente para aquele que doou vai se sentir frustrado. No sentido da harmonia, eu olho essa situação da inocência e do culpado. Aquele que dá, ele se sente livre, ele se sente inocente. Mas aquele que recebe, quando ele não consegue também se sentir inocente, ou seja, ele doa também, ele pode se sentir culpado. E quando acontece no relacionamento essa dinâmica de daqueles que têm a, a doação, que sente inocente, aquele que recebeu, mas que sente que não consegue trocar, ele pode ficar culpado novamente, isso desequilibra o relacionamento. E o sentido, a troca entre pares, né, entre pessoas iguais, é a colaboração como adultos. Quando a gente olha essa expressão, colaborar como adulto, como vocês entendem isso? Nós podemos pensar que colaborar como adulto é você perceber que você tem capacidade de realizar algo, em que você não depende de outra pessoa. Quando a gente olha o adulto e a criança é dependente, a criança precisa de cuidado, nutrição, proteção, segurança, afeto, respeito à sua singularidade. O adulto, ele pode lidar com esse processo em que ele colabora ou fazendo a doação ou fazendo a troca. A gente viu a doação dos maiores para os menores e a troca agora entre as pessoas que têm o mesmo tamanho. E quando o processo de gratidão, eu tenho o que é bom para mim, de harmonia, ninguém fica culpado dentro do relacionamento, eu vou para o sentido como adulto. Eu não dependo do outro, porque eu também posso colaborar. Muitas vezes a gente olha isso, né, como é muito comum no nosso aspecto social, a questão financeira. O que tem mais dinheiro e o que tem menos dinheiro, ele colabora mais, eu coloco mais dinheiro. Isso, na verdade, é só um aspecto da troca. É preciso perceber se a outra parte, se sentindo culpada, ela pode não saber como colaborar e, muito possivelmente, o relacionamento termina. Aí a gente vai olhar os desequilíbrios na troca. A chave, né, que eu estou trazendo para vocês aqui, para vocês sintonizarem e trazerem o... Pessoal, peço para vocês deixarem o microfone desligado, por favor. Quando você lida com essa situação de achar que não recebeu, e isso mexe com o tema que é a questão da abundância. Se eu acho que é pouco, eu vibro na escassez. Se eu acho que é suficiente, eu posso fazer isso crescer, porque eu tenho o suficiente para ter o melhor para mim. Então, esse primeiro ponto, achar que não recebeu, isso é um desequilíbrio. Não gostar do que recebeu, isso pode acontecer em algumas situações, seja entre pares ou entre pais e filhos, que tenham diferenças culturais entre pares, né? Quando uma das partes tem um nível cultural, o outro não tem, ou tem tipos de culturas, religiosidade diferentes, e isso pode provocar também esse dilema de, por exemplo, uma pessoa é religiosa e a outra não, né? Entre os iguais. E aquele que não é religioso não respeita o aspecto dos compromissos, da filosofia de vida da pessoa, né? Isso gera um desequilíbrio.
Aí eu posso ter o dar demais, isso gera também um grande desequilíbrio. Então, a gente passa a olhar como que a gente pensar no fiel da balança, né, para ele ficar bem ajustado, é importante perceber várias minúcias aí. Aquele que acha que não recebeu, desequilibra. E mais aquele que dá demais, também desequilibra. E, no caso daquele que dá de menos, quando existe uma exigência ou um aspecto de vingança, ele também provoca um desequilíbrio, porque você não está inteiro naquilo que você está se propondo a vivenciar. A gente olha também no processo do dar e do receber, nesse equilíbrio de troca, como nós ajudamos. O Bert Hellinger descreveu isso como ordens da ajuda, e a ordem da ajuda nos permite entender uma situação que é uma chave também na nossa vida, quando nós ajudamos devidamente e quando nós ajudamos indevidamente. E no processo da troca, em que você muitas vezes é solicitado a doar algo, ou quando você, no caso, é o solicitante, é preciso entender: esta ordem é devida, essa ajuda é devida ou é uma ajuda indevida? Quando existe a ajuda indevida, isso cria o processo de culpa. E a culpa desequilibra o relacionamento. E esse relacionamento pode ou ficar ruim, ou ele pode acabar. Um relacionamento que fica ruim na relação entre pais e filhos, na relação entre duas pessoas, e o que pode acabar também porque isso, a manutenção desse desequilíbrio faz com que uma das partes queira ir embora. Então, a primeira ordem é muito simples, que fala: eu dou o que eu tenho e tomo o que eu preciso. Por isso, em muitas situações, quando nós cobramos dos nossos pais, meu pai não era carinhoso comigo. Aí eu penso assim: será que o meu pai tinha essa experiência para compartilhar comigo? A gente ouve muitas vezes relatos de filhos que falam assim: meu pai era ausente. Aí a voz do filho. E a voz do pai era assim: eu estava sempre trabalhando porque eu precisava manter a minha família. Tá vendo como que muitas vezes aquilo que a gente espera que receber, o outro pode não ter para dar, porque o pai podia ter, nesse caso, uma dificuldade com o aspecto financeiro e ele tinha filhos para alimentar, pagar a escola, e era o que ele pôde dar. Então, ele dá o que ele tem. Eu dou o que eu tenho e eu tomo o que eu preciso. Quando eu crio a desordem nessa situação, é quando eu dou o que eu não tenho. Então, por exemplo, fica muito fácil a gente olhar. Alguém me pede um dinheiro, eu faço um empréstimo e dou o dinheiro para essa pessoa. E depois eu tenho que arcar com esse empréstimo e muitas vezes eu posso ficar bem bravo porque eu me meti nessa situação. Invariavelmente, quando a gente faz uma ajuda indevida, a gente sente raiva, porque o retorno do que a gente espera que vai ter com aquela ajuda não vai ser bom, não vai ter gratidão. Agora, quando é uma ajuda devida, você pode ter, sim, a gratidão. E tomar o que precisa. Eu pego só o que é suficiente para mim, não pego a mais. E a gente também vê muitas pessoas que têm um aspecto de novo, né, vibrando na escassão, querer muito, e quando na verdade não é necessário. Ajudar quando preciso. Essa segunda ordem da ajuda, ela é uma ajuda sutil. A gente não pode ser invasivo na ajuda. E é muito importante a gente esperar para ajudar. E também já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim: eu ajudei, 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 depois a pessoa foi super ingrata, e quando eu fui falar para ela, a pessoa respondeu assim: você ajudou porque você quis, eu não pedi. É essa a segunda ordem da ajuda.
Eu ajudo quando sou solicitado. E essa ajuda deve ser uma ajuda discreta. Não é assim, olha, eu ajudei tal pessoa, ela está melhor por minha causa. Não, isso também não é uma colaboração, porque isso pode colocar aquele que recebeu ajuda como culpado, porque muitas vezes essa ajuda pode não ter um retorno da mesma forma com que você fez a doação. E a culpa, a gente sabe, que desequilibra a troca. Ajudar entre adultos. Isso daqui também é muito importante, que quando a gente faz esse processo de aquilo que eu estou me colocando como colaborador, como ajudante, eu tenho que olhar o outro como adulto. É claro que aí, se você está falando de uma relação de pais e filhos pequenos, isso está dentro do processo do equilíbrio entre o dar e o receber. Quando nós estamos fazendo uma relação entre adultos, a ajuda deve ser como adulto. Por quê? Parece óbvio, né? Mas eu quero explicar para tirar um pouquinho a obviedade aí. É que muitas vezes, quando você se coloca como maior, perante aquele que também é grande, você se torna pai. É como essa situação, alguém vem, existe um casal, e o casal, um ganha muito mais dinheiro que o outro, e aquele que ganha muito mais dinheiro fica dando dinheiro para aquele que ganha menos dinheiro. Em um determinado momento, essa relação pode se romper. Por quê? Porque aquele que dá muito vira pai. Aquele que coloca muito vira provedor. O provedor é o pai. E isso pode criar um distúrbio tão grande que não tem mais retorno. Vira uma ajuda indevida, rompe-se o equilíbrio. Ajuda entre adultos é quando você olha o outro como adulto e não como uma criança. Do pai para o filho, ele é provedor. Ele vai dar aquilo que o filho necessita. Do adulto para o adulto, você não deve fazer isso. Você tem que colocar na ajuda, como ajuda discreta também, que o outro também é adulto. E não pegar na mão e fazer para ele. Aquele que recebe dessa forma, depois vai embora. E aquele que dá dessa forma como ajuda indevida, se ressente. Ajuda sistêmica. O processo de olhar sistemicamente, que talvez seja até o mote de que nós estamos juntos olhando para essa temática, é que nós somos, o nosso processo de escolhas cria o nosso destino pessoal inserido em um destino sistêmico. Por isso, quando eu vejo aquilo que o outro passa, o que está acontecendo, quais são as consequências da vida da pessoa, quais são os distúrbios, eu preciso ampliar um pouco isso e perceber, além do que a pessoa está trazendo, do que ela está vivendo, aqui ela está representando. Lembra que eu falei para vocês dos emaranhados, em que uma pessoa honrando a sua origem, ela carrega a história dos seus antepassados também, e que muitas vezes, não quero dizer que seja sempre assim, porque também a pessoa pode por si mesma escolher do jeito que ela vive o seu desequilíbrio, mas muitas vezes ela carrega algo que é a repetição de uma história, que pelo amor cego, ela conecta com isso e que muitas vezes você pode ouvir a pessoa falando assim, nossa, eu não sei o que eu faço, eu não sei por que que não dá certo, eu tento fazer tudo direitinho, eu tenho o dedo podre, Deus não olha para mim. Muitas vezes, a pessoa pode estar ali sem compreender que, na verdade, não somente a vontade pessoal, mas uma vontade sistêmica está trazendo um movimento que ela está buscando, de uma maneira cega, liberar o passado que ela também tem na sua história. Então, quando a gente passa a compreender, através da ajuda sistêmica, sou eu e a minha história, a história dos meus pais, dos meus avós, da minha árvore genealógica, eu consigo amplificar isso. E na ajuda sistêmica, a gente também permeia uma busca
que é muito bonita quando a gente dá o olhar sistêmico para as coisas. Muitas vezes, alguém está vivendo uma situação, não é por escolha dela somente, é porque ela está numa representação. E essa representação faz com que ela possa não ter as melhores atitudes, ela pode não resultar em algo muito interessante e quando nós não temos esse olhar sistêmico, a gente julga. Ah, a pessoa é malandra, a pessoa é mau caráter, a pessoa não tem vontade, a pessoa é rebelde, e assim por diante, né? A pessoa é contestadora e tal. E que, muitas vezes, vem aquela pessoa que é completamente diferente do seu grupo, né? Que é o patinho feio. Tem um outro termo, mas a gente evita usar, que é racista, mas a gente pode olhar aí como o patinho feio. Mas esses dias eu também vi um termo que eu achei ótimo, que é ovelha mística, que é aquele que é o diferente de tudo, e que é muito difícil corresponder a uma diferença dentro de um padrão. Imagina uma família super tradicional e vem um filho que tem questões de uma expressão da sua sexualidade, de uma alma mais artística, e aí ele é taxado e aquilo provoca uma reclusão ou uma exclusão da pessoa. E a gente não sabe que talvez essa liberação que ele traz do diferente, trazendo uma diferença dentro daquele padrão, né, numa má consciência, que isso pode libertar muitos ancestrais, antepassados que tentaram fazer isso e não conseguiram. Então, se você se sente como patinho feio, muito possivelmente você está tendo aí uma missão de liberar os sonhos frustrados de muitos dos seus antepassados. Quando você olha para isso, talvez isso dê uma paz dentro de você. Você fala assim, e talvez eu esteja servindo a vida, trazendo a libertação desses meus antepassados que não puderam ter essa liberdade que eu tenho. Então, a ajuda sistêmica amplifica o olhar para como a gente ajuda, não somente da pessoa, mas da sua família, do seu grupo, da sua história. E a última ordem da ajuda é a ajuda incondicional. É quando você olha, junto com o que eu acabei de falar, que a gente percebe na ajuda sistêmica, sobre não julgar. A ajuda incondicional está relacionada ao amor incondicional. É como é polêmico o que eu vou falar, o que se diz assim, não fazer doação no semáforo. Por quê? Se você sente que você tem disponível e que naquele momento aquela pessoa vem até você com uma solicitação e você fala assim, não pode doar. Ou você sente, eu posso doar. E aí você doa, porque ali é uma ajuda incondicional, no sentido de que, por que será que aquela pessoa está naquela condição? Que destino sistêmico ela pode carregar, que a faça que ela não tenha uma melhor escolha. E parando para pensar que é assim, não existe burrice. Isso é a neurociência que diz. A gente se desenvolve dentro da nossa capacidade intelectiva. E o que eu quero dizer é, se você puder fazer uma melhor escolha, acho que 99,9% vão dizer, eu vou fazer uma melhor escolha. Vocês concordam? Por isso, quando você vê, usando esse tema, né, eu vou ajudar alguém que está no semáforo, eu acredito que se ele pudesse fazer uma escolha diferente, ele teria feito. E aí eu paro de julgar. E aí eu faço uma ajuda incondicional. A ajuda incondicional é muito válida porque ela se conecta com uma das coisas que eu aprendi no caminho sistêmico que eu vejo como sendo muito importante na minha vida, parar de julgar.
E quando eu paro de julgar, eu me liberto, porque eu deixo de me separar, porque eu acho que X é melhor que Y, eu paro de achar isso. Eu paro também de me sentir vítima de coisas que às vezes eu achava, como a gente falou aqui agora. Eu esperava receber, mas aí a pessoa do outro lado está falando assim, mas eu não tinha para dar. Então eu paro de julgar que o outro não quis me dar, porque ele não tinha. Isso vai me libertando. Então, na ajuda incondicional, eu aplico o amor incondicional na forma com que eu vou ajudar. E é claro que as ajudas, né, que estão descritas aqui separadas, todas elas se relacionam. Aí você, lá na ajuda incondicional, você volta para a primeira, mas eu tenho para dar? Se eu tenho, eu dou. É possível eu dar? E assim por diante. Aí a gente vai olhando aqui. Mais questões do desequilíbrio de troca. Estava doido para chegar nesse aspecto para dizer para vocês assim: o que recebe muito fica fraco. Lembra que a gente falou lá no equilíbrio entre pais e filhos que eu recebo o suficiente? Aquele que recebe muito fica fraco porque ele não cria o seu potencial. E aí eu vou lembrar de uma história que é bem clichêzinha também, de que se você vê uma borboleta nascendo, né, saindo do casulo, se você ajuda ela a se desemaranhar dali, ela nunca mais vai voar, porque é aquela dificuldade que ela vivencia é que promove a, uma proteína que vai fortalecer lá a musculatura dela, o esqueletinho dela lá na asa, e que permite que ela vai ter asas fortes para poder voar. É uma ajuda indevida, viu? Se você vê uma borboleta, então, nascendo, fala assim, ah, que bonito, deixa ela, porque o que parece, à vista externa, um sofrimento, na verdade, é uma força que ela está tendo. E aquele que recebe muito, fica fraco, porque ele passa a achar que sempre vai ser necessário receber. E aquele que só recebe, eu falei agora também para vocês, vou relembrar, o que recebe é o infantil, o que dá é o adulto. O fraco é não conseguir colaborar como adulto. Ele se sente frustrado, ele se sente excluído, ele não se sente prestigiado. Muitas vezes, quando você volta na história, são filhos mimados, são filhos que não podiam passar por adversidade, filhos que não podiam se frustrar. De onde se tira que uma criança não pode se frustrar? É muito complicado isso. E isso cria uma pessoa que, como adulto, tem dificuldade de lidar com as adversidades da vida. Tá? Então, mais uma dica, né? Aquele que recebe muito fica fraco. Então, vamos perceber qual é a forma equilibrada daquilo que eu posso doar para quem está recebendo. Outra coisa, o que recebe muito vai embora. E também, pensa assim, a gente ouve de pais que doaram muito e eles falam assim, eu fiz tudo pelo meu filho, eu dei para o meu filho até o que eu não tive, eu fiz todo o esforço para que ele tivesse o melhor, que ele estudasse nas melhores escolas e etc. E hoje ele é um ingrato. Porque ele recebeu tanto, primeiro que ele vai ficar fraco, né? Ele vai sempre achar que ele tinha que receber mais e não valoriza, né? É a borboleta que não consegue voar. E ele vai embora porque também fica uma culpa. A culpa é quando você percebe assim, eu recebi tanto que eu não tenho como dar de volta ou é, retornar para o outro aquilo que ele me deu. E isso também fica muito claro em relacionamentos de pessoas, em relacionamentos afetivos que devem ter troca do mesmo tamanho. Se uma das partes doa muito, o outro vai embora. E você percebe isso, por exemplo, em relacionamentos que uma das partes
tem uma ascensão profissional e é muito bem-sucedido. A outra parte, ela não é bem-sucedida profissionalmente. Só que aquele que é bem-sucedido fica culpado, porque vê ele é bem-sucedido, a outra parte não é bem-sucedida. E fica doando muito para a parte que não é bem-sucedida. Em dinheiro, em querer colocar o outro como, nossa, olha como ele é, ficar elogiando. E isso também cria um desequilíbrio, e esse que se sente que está recebendo muito, ele vai embora. Porque, como a gente falou, né? Quando aquele que recebe muito vê o outro como pai. E no processo sistêmico, os filhos têm que se separar dos pais em um determinado momento. É saudável acontecer isso. E se acontece esse desequilíbrio de troca nessa situação, aquele que recebe muito em determinado momento ele vai precisar ir embora, porque ele não vai aguentar essa culpa e porque ele precisa realmente ir. E um desequilíbrio de troca é como eu falei agora há pouco, a ajuda indevida. Eu percebo, a minha ajuda é saudável ou a minha ajuda provoca um desequilíbrio? E já dei aí 5 possibilidades para vocês analisarem se a sua ajuda é devida ou indevida. De uma maneira sucinta, você pode perceber que a ajuda é indevida, primeiro, quando você espera receber de volta sem ter garantia, se vai receber ou não. Segundo, quando você dá demais. Terceiro, quando você dá sem ter para dar. E assim por diante, né? A gente pode já sintonizando e na hora que você ajudar, se vocês lembrarem de mim, vocês vão falar assim, será que essa ajuda é devida ou ela é indevida? E a gente vai olhar então, né, que é o nosso caminho que a gente está olhando aqui, o caminho sistêmico para perceber a felicidade, a troca e a felicidade. A primeira coisa, a gratidão por ter recebido. Esse é o processo central dentro da lei do equilíbrio. Eu fico com o que é meu e eu sou grato. Fazendo um trabalho sistêmico, em que a gente faz exercícios sistêmicos, meditações sistêmicas, constelações, nós vamos investigando, porque no nível mental a gente fala assim, não, eu sou grato, está tudo certo, que eu quero resolver, né? Eu quero receber a recompensa rapidamente. Ó. A gente não pode ficar só nessa questão do mental, viu? A gente tem que ir para camadas muito mais profundas além do mental, que é no nosso nível emocional e que muitas vezes nós separamos. Por isso, quando eu faço essa pesquisa, eu vou entender, eu consigo ser grato pelo que eu recebi? E quanto mais você faz toda essa investigação sistêmica, muitas vezes você vai perceber, não, hoje eu não consigo ser grato. É muito melhor você validar na sua honestidade que você não sente essa gratidão, do que você falar que é grato, mas sem ter certeza que você não tem nenhuma exigência escondida. Então, quanto mais você consegue investigar e quanto mais você consegue harmonizar, percebendo, assim, se você acha que você não recebeu, você deve investigar qual era o meu grau de exigência. E você vai ter uma comparação que fica fácil para a gente olhar, mas não quer dizer que seja só nesse nível, ou nesse viés, viu? Que é a questão financeira, né? Porque a gente coloca a questão financeira, fica fácil entender. Pais com poucos recursos que fizeram o que puderam para dar o que o filho recebeu. E o filho acha que não foi suficiente. E o contrário. Pais com muitos recursos e o filho fala, eu não tinha pais presentes. Então, a questão financeira é só como exemplo, mas sempre vai ter aí a possibilidade da gente achar que não recebeu. Portanto, não é se era pai rico ou se era pai pobre. Na verdade, é o quanto eu tenho de expectativa daquilo que eu gostaria de ter recebido. E que, na verdade,
quando eu passo a trabalhar isso em camadas cada vez mais profundas, eu posso ser feliz. Porque felicidade não é ter muito, felicidade é ter sentido naquilo que você tem, em relacionamentos, na sua vida profissional, no sucesso que você sente porque você se sente fluente naquilo que tem para você, porque você não tem carência, porque você não vibra na escassez, porque você não tem medo. Isso é o que é suficiente para você, né? Não é o excesso, na verdade. O outro aspecto ligado à lei do equilíbrio com a felicidade é a gratidão por ter colaborado. Eu fiz o que eu pude, eu dou o que eu tenho para dar. E quando, por exemplo, uma pessoa vive um relacionamento e chega um momento que o relacionamento não está fluindo mais e as pessoas decidem se separar. Mas aquele que se sente inocente, ele fala, eu fiz o que eu podia fazer. Talvez a outra parte tinha uma expectativa, seja homem, seja homem, mulher, homem, homem, mulher, mulher. A pessoa fala assim, talvez aquilo que a pessoa esperava de mim eu não tinha para dar, mas eu fiz o meu melhor. Eu estive presente. E eu posso sentir a gratidão por ter colaborado. Na colaboração, vocês lembrarem, quem colabora é o adulto. A criança recebe, tá? E se a gente está falando de relacionamento afetivo, deve ser entre adultos, né? A criança entra no meio, sabe, criança que vai dormir com os pais, é assim no relacionamento, mas é de adulto para adulto. Outra coisa da gratidão por ter colaborado, pensa em situações na sua vida que você fez uma colaboração espontânea, que você doa algo seu, seja de afeto, de talento, de colaboração, de alguma coisa que é humanitária. E quando você faz esse tipo de serviço, por exemplo, tem pessoas que vão fazer entrega de cesta básica, tem pessoas que doam parte do seu tempo para fazer algum tipo de trabalho de colaboração social, e os mais diversos tipos, digamos assim, num bom sentido, de caridade. E muitas vezes, quando você realiza esse trabalho pela sua vontade, você, no final do processo, você vê que o que você ajudou aquelas pessoas é muito menor da gratidão que você sente por ter colaborado. Quem faz algum tipo de trabalho desse tipo de assistência sente muito isso. Isso é um sentimento comum. Eu recebo muito mais do que eu dou. Isso é muito, muito valioso, porque é a gratidão por ter colaborado. Isso também aumenta a nossa felicidade. A gente gosta de colaborar. E quando a gente não está colaborando, a gente também não está feliz, porque a gente fica culpado. E tomar a vida, fazer parte no seu tamanho, tomar o que é seu e seguir. Isso complementa o primeiro tópico, que é, se eu sou pequeno, eu recebo como pequeno. Se eu sou igual, eu colaboro como igual. E eu tomo o que é meu. Tomar, que a gente fala sistemicamente, é um receber com aceitação. A aceitação aqui significa, pensando que vai ficar fácil para vocês olharem, na situação do pai e da mãe. Eu tive um pai que era de uma determinada forma. Eu tive uma mãe que era de uma determinada forma. Quando eu olho para eles e falo assim, meu pai foi do jeito que ele pôde ser, e eu tomo o meu pai, significa, eu aceito como é. A minha mãe fez do jeito que ela pôde fazer, e eu tomo a minha mãe do jeito que ela é. Esse tomar também é um lugar de liberação da culpa e, no sentido positivo, nos leva para a inocência. E isso aumenta a minha felicidade quando eu me sinto integrado, quando eu me sinto colaborativo, como eu me sinto grato
Tudo isso me torna mais feliz. Agora, quando eu espero receber, ou então, no outro sentido, a pessoa nega a doação, eu preciso entender algumas coisas. Primeiro, servir a vida. Todos fazem parte e podem se sentir merecedores, né? Todos recebemos a vida. A gente está comentando, né? E eu estou, às vezes, trazendo de novo essa informação para que, se em algum sentido vocês conseguirem conectar, né, com uma história que eu falei lá na primeira aula, que é quando você consegue se sentir grato pela vida que você recebeu, você já fez para mais de 50% do seu processo sistêmico, te juro. Isso vai ajudar muito, porque eu tiro o lugar que bloqueia a prosperidade, que bloqueia o amor. E a felicidade também está aí, né? Na prosperidade e no amor. Seguir o seu destino. Depois de tomar o que eu recebi, eu posso seguir o meu caminho. A partir do momento que eu passo a olhar, tomar, né? Eu expliquei para vocês agora. Tomar é, eu aceito como é e faço disso o melhor para mim. Eu posso seguir o meu caminho. Quando a gente faz os trabalhos com as constelações, os exercícios sistêmicos, muitas vezes o filho fica olhando para os pais. Esse não é o movimento do adulto. O filho que olha para os pais é a criança. No adulto, é importante que o filho se vire e os pais fiquem nas costas do filho, para o filho poder ter o seu livre caminho. Isso significa seguir o seu destino. Quanto mais eu vejo que na minha bagagem eu tenho o que eu precisava, mais livre para corresponder à criatividade da minha vida, de acordo com a minha escolha, eu vou ficar. E eu dou o que eu tenho. Quando eu libero, eu posso ser feliz. A partir do momento que eu passo a compreender, eu recebi uma quantidade X de amor. Essa quantidade X é minha. Agora eu posso fazer o que eu quiser com ela. Quando eu recebo, quando eu sei que eu tenho. Mas quando eu acho que eu não recebi, eu fico na falta. E aí quando eu falo, quando eu libero, eu posso ser feliz. E é muito melhor se você para entender. Quando você prende algo, quando você tem dificuldade de doar, você fica num sentimento de escassez muito grande. Aquilo, você não poder fazer uma doação, você achar que você não faz uma doação, é até uma mensagem para o universo, falando assim, nossa, essa pessoa está com muita escassez. Isso é muito perigoso. Mas eu dou, eu libero, porque eu sei que eu posso ter mais. Aí a gente pergunta, né? Como eu tenho feito nos nossos encontros. Eu mereço ser feliz? O merecimento da felicidade, no sentido sistêmico, é eu posso corresponder à minha vida me sentindo em paz, me sentindo inocente, porque eu estou exercendo o que é bom para mim. E eu libero tudo aquilo que muitas vezes eu carrego sem saber e que pode atrapalhar a minha criatividade. Então, eu mereço ser feliz. Quando eu tomo o que é meu, como a gente está olhando, né, nessa forma de compreender o processo de felicidade através da troca, quando eu incluo meu sistema, né, o processo de pertencimento, quando eu respeito, respeito aí está falando no nível da hierarquia, e quando eu colaboro. E mais uma vez, pela 90ª vez, eu colaboro como adulto. Eu estou falando bastante assim para vocês lembrarem. É muito interessante
entender a relação adulto e infantil. A gente acha que infantil é um termo que é uma teoria psicológica, mas, na verdade, o infantil é quando a gente não toma o nosso lugar de força e a gente acaba não colaborando com a vida. Isso gera muita frustração, aquele que sente que não pode colaborar. E para o processo da nossa meditação, eu convido vocês a tentarem trabalhar em várias camadas, não somente agora, mas tantas vezes quantas vocês puderem perceber essa frase: aquilo que supostamente não recebi é o que me deixa forte. Já estou trazendo isso desde o início do nosso encontro de hoje, que a nossa busca por esse preenchimento, né? Essa satisfação, ela vem também, né? Aqui, olhando sistemicamente, que quando eu sintonizo que se a experiência que eu tive, o ambiente que eu vivi, o que os pais trabalharam no sentido da minha educação ou não, era o que eu precisava. E quando eu digo, né, aquilo que supostamente não recebi, é porque é no nível da nossa exigência. Então, quando eu paro para pensar, se eu acho que os meus pais, as diversas possibilidades, não estiveram presentes, se eles foram exigentes demais, se eles não puderam manifestar afeto. Muitas pessoas falam assim: meu pai nunca me disse eu te amo. Aí, se você para olhar na história dele, os pais dele nunca disseram eu te amo para ele. Os avós dele nunca disseram eu te amo e assim por diante. Então, aquilo que a gente coloca como uma exigência, muitas vezes a pessoa não tem referência. E muitas vezes ele vai dizer: eu não sabia que você esperava isso de mim. E também me frustro porque eu não podia te dar. Porque se eu tivesse, eu teria te dado, meu filho. Por isso, quando a gente passa a compreender que não é porque não fomos amados, mas, na verdade, aquilo que supostamente nós não recebemos, porque nós recebemos o amor do servir a vida, porque a gente está aqui, a gente está vivo. Mas isso que a gente supostamente não recebeu fez com que a gente buscasse. Buscasse como protagonista, não como vítima. Porque a vítima vai ficar até o último suspiro: eu não recebi, eu não recebi, eu não recebi, porque meu pai, porque minha mãe, e aquela ladainha. Mas quando eu olho para isso no meu protagonismo e eu falo, e aí a gente pode perceber assim: quantas vezes, ao passarmos por uma adversidade, depois que a gente se afasta um pouco e observa, a gente fala assim: nossa, como aquela experiência que foi difícil me deixou mais forte. Eu desafio vocês a pensarem em alguma adversidade que você teve, que você passou por ela como protagonista, não como vítima, tá? Vítima é café com leite. Você não diga isso. Isso me deixou mais forte. Assim é com o nosso processo da relação de troca com os nossos pais. Quando eu consigo perceber que eu precisei criar sistema imunológico, que eu precisei me conectar com uma força perante o que era uma adversidade, me torna hoje muito melhor. Me deixa mais adulto, me deixa mais interessante e me deixa mais colaborador. A felicidade está nesses aspectos. Quando eu aceito e tomo os meus pais, quando eu paro de julgar, quando eu investigo
onde existe a exclusão de mim para onde eu estou. Quando eu investigo a história e eu dou valor à minha história, e a partir dessa história eu falo, se eu estou representando alguém que teve algum destino complexo, eu dou lugar para essa pessoa. Eu sinto muito que ela teve essa experiência, mas a partir desse momento, eu libero aquilo que não é meu. Isso me torna mais leve, isso traz mais paz, isso tira minha culpa e, consequentemente, eu fico muito mais feliz. Então, pessoal, eu gostei muito dessa jornada que nós tivemos com os corações atentos de vocês que estiveram aqui comigo. Eu acho que as pessoas se conectam por algo em comum, sobretudo por um sentimento comum, e foi muito bom que vocês me inspiraram. Espero que, inclusive, no que a gente está dizendo hoje, a gente possa ter essa troca. Eu ofereço para vocês de bom coração, tá bom? E a gente fica por aqui. Eu agora vou abrir para vocês, se vocês quiserem fazer um comentário ou não, tá tudo certo, tá bom? Obrigado, minha gente. Obrigado, meus queridos. Alguém quer comentar alguma coisa? Tudo certo? Ó, meu gatinho quis. Então, que a gente possa ter aí ótimas reflexões. Obrigado. Estou vendo aqui os agradecimentos. Muito bom. Então, olhando aqui para a carinha de vocês, de quem está com a câmera aberta. Nada. Eu me despeço, então, de vocês, tá bom? Obrigado aí. Beijo grande e a gente vai falando lá no grupo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.